Boa noite, povo de Deus. Tudo na paz conosco? Abre aí, fazendo favor, no livro de Gênesis, que nós vamos meditar mais uma vez aí no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28. Gênesis capítulo 28. Pronto, agora eu consigo segurar minha Bíblia aberta aí. Pode abrir aí, Gênesis capítulo 28, é o texto que nós vamos meditar hoje, aqui do episódio de Jacó, a partir do verso 10, Gênesis 28, a partir do verso 10, nós vamos ver aqui como que Jacó, num momento crítico da sua vida, num momento complicado que ele estava passando, fugindo para outro local, porque seu irmão queria o matar, visto que ele tinha aprontado algumas artimanhas, vamos dizer assim, em relação a eles. E daí a mãe deles, dois irmãos gêmeos, né? A mãe deles dois usou uma desculpa para que o pai deles enviasse Jacó para a terra dos parentes dela, para que lá ele pudesse arrumar uma mulher para casar sendo da família deles. E essa história desses dois, desses gêmeos, Jacó e Esaú, ela é peculiar desde antes deles nascerem. Desde o ventre da mãe deles, eles já brigavam, e assim passou a ser após nascidos, e agora desde adulto então, Deus já havia prometido que a bênção e a aliança dele estaria com o mais novo, que é Jacó, mas ainda assim Jacó enganou o seu irmão, e viu também Esaú desprezando a bênção de Deus, e por causa desse enganar que ele fez ao seu irmão, ele precisou agora fugir, porque o seu irmão queria o matar. Então ele foge dessa forma e chega nesse episódio aí durante a fuga que nós vamos ler aí, Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10, que diz o seguinte, versos 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu, dos céus. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus venha falar conosco, venha revelar a tua vontade por meio da sua palavra. Meu paizão, estamos aqui meditando na tua palavra e nós precisamos que ela venha alimentar o nosso coração. A nossa dependência, a nossa necessidade, a nossa carência é que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, encha o nosso coração, a nossa vida do Senhor mesmo, do Teu Espírito Santo, do ensino da Tua palavra. Venha clarear os nossos passos, venha iluminar o nosso coração e transformar a nossa vida por meio da Tua palavra, meu Pai. É o que eu peço ao Senhor. Apesar de mim, que estou aqui pregando a Tua palavra, apesar de cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, tão pecadores como eu, apesar de nós, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo e alcança o nosso coração e encontra-nos naqueles lugares mais profundos do nosso coração e transforma-nos por meio da Tua palavra, meu Deus. É o que eu peço ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente precisa se conformar que a gente não conhece o futuro. Deus não nos revelou as coisas que vão acontecer na nossa vida. Ainda que talvez algumas pessoas
quisessem pagar grande dinheiro para saber, por exemplo, que dia vão morrer. Não é algo que Deus quis que nós conhecêssemos, e nunca saberemos disso, nem a forma como iremos morrer. Só para dar 2 exemplos de como que coisas tão importantes no futuro, Deus não quis nos revelar. Mas tem 2 afirmações em relação ao futuro que Jesus Cristo deixa claro para nós. A primeira delas, ele diz lá em João, capítulo 16, verso 23, que nesse mundo nós teríamos aflições. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quanto a isso, nós temos a revelação de Deus que em nossa vida nós passaremos por várias aflições. Muitas delas acontecerão na minha vida, na nossa vida. Por mais curta que seja a vida de alguém, ele passará por aflições. Porque nós vivemos num mundo que funciona de forma imperfeita. Nós estamos em meio a pessoas que são imperfeitas. Nós próprios somos imperfeitos. O nosso corpo não funciona de forma perfeita. Por isso, comumente, naturalmente, nós passaremos por várias aflições. Seja por motivo de doença, seja por problemas que nós mesmos venhamos a causar, ou seja por coisas que acontecem nesse mundo. O certo é que passaremos por várias aflições. Outra afirmativa que Jesus faz e que nós podemos confiar nela, está lá em Mateus capítulo 28, verso 20, que ele diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quanto a isso, nós podemos confiar também nisso que ele nos já revelou em relação ao futuro. Até o último dia da nossa vida, nós que somos o povo de Deus, todos nós desfrutaremos da presença de Cristo na nossa vida. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E isso, de certa forma, traz um conforto ao nosso coração. Saber que Cristo está conosco todos os dias até a consumação do século. E a gente vai meditar hoje nesse episódio aqui da vida de Jacó, onde nós vemos Deus revelando coisas a ele do futuro para confortar o coração dele, para encorajá-lo na caminhada que ele faria ainda. Então Deus traz esse sonho, onde ele revela essas verdades que muito pode ensinar o nosso coração. O tema da nossa mensagem de hoje é o encorajamento para o povo de Deus. Porque nós vemos aqui Deus aparecendo a Jacó nesse sonho justamente para fazer isso, para o encorajar, para o consolar. E daqui nós podemos tirar algumas lições. Nós precisamos olhar para esse texto com pelo menos 4 perspectivas. E aqui está o grande desafio da interpretação que nós precisamos fazer esse texto. Primeira delas, nós precisamos olhar na perspectiva do próprio Jacó. O que significou para ele quando Deus apareceu para ele em sonho, ele disse tudo isso que nós lemos. Uma segunda perspectiva que nós precisamos analisar. O que esse texto significou quando ele foi escrito? E ele foi escrito por Moisés quando ele liderava o povo de Deus no deserto, tendo eles saído do Egito e rumo a Canaã, onde eles entrariam. Passaram 40 anos nesse deserto, caminhando. Nesse período é que Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, incluindo Gênesis, que é o primeiro deles. Essa é a segunda perspectiva. A terceira, nós precisamos ver a perspectiva do novo nascimento, do Novo Testamento, a vinda de Cristo. Que significado ele dá a esse texto, como que ele traz a confirmação das coisas que foram ditas aqui. E, em último lugar, nós precisamos olhar da nossa perspectiva hoje. Nós que estamos meditando nesse texto, o que ele quer dizer para nós. O que significa para mim e para você que vamos passar e passamos por várias aflições na nossa vida. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse momento crítico que Jacó estava passando, algo que nós vamos tirar para o nosso ensino, é o fato de que Deus disse o seguinte: eis que estou contigo. Como ele diz aqui no verso 15, eis que eu estou contigo. E quando ainda vendo a visão que ele teve lá no sonho, no verso 13 diz o seguinte: perto dele estava o Senhor. Deus mostrou os céus abertos e Deus de sua habitação celestial vindo até Jacó para se mostrar perto dele. Então esse é o primeiro ensino, a primeira forma como Deus o encoraja, mostrando para ele que Deus estava perto dele, Deus estava com ele. E por que isso era importante para Jacó? Aqui tem 2 novidades da vida dele, 2 momentos que começam a partir de agora. O primeiro deles é a primeira vez que Jacó está sozinho.
Nem no ventre da sua mãe ele esteve sozinho, porque lá estava o seu irmão gêmeo Esaú. E ele viveu todo o seu período de vida anterior a esse momento dentro da casa dos seus pais, desfrutando da presença deles. E agora, por precisar fugir, ele sai, e sai inclusive despreparado, porque não havia tempo. Viagens como essa, eles não iam sozinho, por causa do risco, da segurança que tinha, e não iam sem nada também, porque era uma viagem de vários dias. Mas ele, pela necessidade da fuga, ele saiu sem nada, precisou deitar para dormir com a cabeça em cima de uma pedra, e também não pôde trazer ninguém como sua companhia, ele saiu fugido. Esse é o primeiro momento, onde ele se encontra sozinho. A outra novidade é que esse é o primeiro momento onde ele se relaciona pessoalmente com Deus. Ele já conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, seu pai, e sabia inclusive as promessas que Deus tinha dito, que a aliança de Deus estaria com ele, mas até então ele não tinha tido nada pessoal com o Senhor. Até então era o Deus de Abraão e o Deus de seu pai, e agora é o Deus de Jacó que aparece para ele, para mostrar: eu sou o seu Deus. Reafirma diante dele a mesma aliança que tinha feito a Abraão e a Isaac, ele faz agora a Jacó. Então, nesse momento onde ele está sozinho, onde ele descobre pela primeira vez esse Deus que é pessoal, que é particular, que se relaciona com ele. E isso é o grande conforto que ele recebe de Deus, por saber que o Senhor estava com ele e ia levá-lo e trazê-lo de volta depois. Na cultura que eles viviam, a presença de Deus ou dos deuses que os povos daquela terra tinham era fixa no local, na região, no país. A pessoa ia para aquela região, ela podia desfrutar da presença daquele Deus. Se ela ia para outro canto, aquele Deus continuava lá. E agora Deus, de forma tão inovadora, vem e apresenta-se para Jacó, dizendo que ele continua junto com o seu povo, ele acompanha o seu povo por onde quer que ele vá. Então isso encorajou e consolou o coração de Jacó. Na segunda perspectiva que nós precisamos analisar, quando Moisés escreve esse texto, o povo de Israel também tinha saído de onde eles estavam, fugidos também, perseguidos pelo Egito. E na cultura ali também ainda tinham essa visão de que os deuses que eles conheciam tinham ficado lá. Então Moisés agora que está ensinando para aquele povo quem é o seu Deus, que te tirou, que fez as promessas, que tiraria ele do Egito, é o Deus que está junto com eles. Por isso ele ensina isso para eles. Durante a noite, uma coluna de fogo acompanhava o povo de Deus para que eles não caíssem em ciladas, para que eles não fossem devorados por meio de feras, mas eles continuavam enxergando o caminho. E durante o dia, uma nuvem fazia sombra para que eles não fossem molestados pelo sol, para que eles não tivessem a sua saúde danificada pelo escaldante sol do deserto. Deus deixou claro para eles sempre: eu estou com vocês. Ainda mais quando ordenou que Moisés construísse o tabernáculo, porque ali Deus manifestava a sua presença junto ao seu povo. Mesmo que eles estavam no meio do nada, sozinhos, só eles, uma nação frágil, vulnerável diante daquele deserto, mas que encontrava segurança, amparo e cuidado, porque Deus estava ali com eles. Quando Jesus Cristo vem, então, é quando Deus apresenta plenamente a sua vinda para estar entre nós. Assim como Jacó viu os céus abertos e Deus veio estar perto dele, foi o que Cristo fez, descendo dos céus para se tornar um de nós, se encarnou nascendo da Maria, para viver entre nós. Deus veio estar conosco, Deus veio até nós, e a própria forma como Cristo é chamado, Emanuel, já nos afirma isso: Deus conosco. Deus vive com o seu povo por meio do Cristo que veio e se encarnou, se tornou como um de nós. E depois da sua subida aos céus, não está mais fisicamente conosco, mas mandou o Consolador, o Espírito Santo, pelo qual Deus está conosco, habita em nós. E Cristo permanece conosco, como Ele próprio afirmou: eis que estou convosco todos os dias. Deus está conosco. E na nossa perspectiva, nós precisamos conhecer isso também. Deus está conosco. Esse é o grande motivo para nós conseguirmos enfrentar os momentos críticos da nossa vida. Porque Deus passa junto conosco com eles. Lá no Apocalipse, a primeira coisa que ele apresenta para João ensinar para as igrejas, onde ele mandaria aquelas cartas,
é que ele estava no meio da igreja, o Cordeiro Santo, o Cristo. Ele estava com eles, enfrentando todas aquelas tribulações que eles passavam. Então nós, o povo de Deus, podemos encontrar consolo nisso. No fato que naquele dia, onde aparentemente tudo perdeu o seu rumo, o mundo cai ao nosso redor, como estava acontecendo aqui com Jacó, fugindo, longe da sua família, longe da terra que Deus tinha prometido para ele. E o Senhor aparece e diz para ele: eu estou contigo. É a mesma coisa que ele fala para nós hoje. O Senhor passa junto conosco as nossas lutas. Nós muitas vezes podemos achar e até sentimos como se estivéssemos abandonados por todo mundo. Quantas vezes na caminhada cristã o nosso coração não pesa por isso, por achar que só eu estou aqui, só eu estou nessa luta, só eu estou enfrentando tudo isso? Mas Deus sempre deixa claro para nós, na tua palavra, que Ele está conosco. Deus passa junto com você, meu irmão, as tuas lutas. Isso quer dizer que Ele conhece as nossas lutas. Ele não é um Deus que está lá do céu, olhando aqui para baixo e admirando como a gente vive, não. É um Deus que caminha junto conosco, que está enfrentando as aflições junto com a gente. Por isso a gente nunca está sozinho. Jacó não estava sozinho, ele achou que estava. Por isso no final, no verso 16, ele disse o seguinte: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. Às vezes a gente não percebe, ou por falta de conhecimento não sabe, mas o Senhor está com o seu povo. Você nunca está sozinho, meu irmão. Seja naquele momento mais alegre ou naquele momento mais triste, o Senhor está com você. Isso demonstra a atenção que Deus tem por nós. Como Deus está perto, como Deus cuida de perto de cada um dos teus filhos. E como que Ele vem e transforma a nossa vida. O fato de Deus estar com Jacó não quer dizer que Ele aprovou a vida que Jacó tinha até então. Pelo contrário, quando Deus começa a se manifestar, estando com Jacó, Ele começa a transformar a vida dele. O fato de Deus estar conosco não quer dizer que Ele aprova os nossos erros. Às vezes, as tribulações e as dificuldades que nós enfrentamos são consequências dos nossos erros, da nossa desobediência. Talvez nós é que não cuidamos corretamente do nosso casamento e depois sofremos no divórcio. Talvez nós é que não educamos corretamente os nossos filhos e depois sofremos quando eles crescem e não querem mais seguir o caminho do Senhor. Talvez somos nós que não somos zelosos com o Senhor. E depois que caímos em pecado, o sofrimento vem ao nosso coração porque nós estamos desagradando a Deus e atrapalhando a nossa vida. O fato de Deus estar conosco não quer dizer que Ele aprova os nossos erros, mas que apesar dos nossos erros, por causa da aliança que Ele fez com o seu povo, aliança graciosa, Ele nos dá a tua presença de presente e começa a transformar a nossa vida com a manifestação da sua presença. Deus, Ele vem e transforma. Ele, apesar dos nossos erros, Ele vem e transforma. E nisso nós podemos confiar. Porque para enfrentar as nossas lutas, nós encontramos uma força que é bem maior do que a nossa, que está bem além do que a gente consegue fazer. Em segundo lugar, a gente vê Deus encorajando o seu povo aqui, quando Ele confirma que vai dar a Jacó as bênçãos da sua aliança. Então Deus confirma as bênçãos da aliança ao seu povo. É o que Ele diz a partir do verso, deixa eu encontrar aqui certinho. Verso 13, quando Ele repete a Jacó as mesmas promessas que tinha feito a Abraão, a Isaac, e agora Ele faz a Jacó, dizendo o seguinte: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus reafirma para ele que não, a sua presença ali junto com ele era a confirmação de que ele desfrutaria das bênçãos que Deus dá por meio da sua aliança. Vamos listar mais algumas delas aqui. A partir do verso 15, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra. Deus nos guarda. Quer dizer o quê? Deus cuida de nós. Por sermos de Deus, nós desfrutamos do cuidado de Deus na nossa vida.
Não quer dizer que Ele vai nos livrar dos problemas, mas Ele vai nos cuidar em meio a eles. Ele vai nos proteger. Ele vai nos sustentar na caminhada, porque Ele disse que guardaria por onde Ele for e faria voltar a essa terra. A conclusão da peregrinação de Jacó. Deus sustentaria ele até o final da peregrinação, até o final da caminhada, por onde quer que ele fosse. Diz também, porque te não desampararei. Além de nos cuidar, Deus nos ampara, nos dá amparo. Nunca falta o amparo de Deus na nossa vida. Ele está ali cuidando, nos sustentando. Quando vemos que não há mais força em nós, talvez não há mais ninguém para nos ajudar, nós temos o amparo do Senhor. Ele nos sustenta pela mão dele. E isso é a bênção que ele nos dá por meio da sua aliança. Até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou seja, Deus cumpre aquilo que ele tinha referido. O que é o que nós lemos acima? Voltando aí para o verso 13. Diz o seguinte, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Ele reafirma essa promessa. Para ele, representando uma terra, para o povo de Israel no Egito, representando o porquê que Deus tinha tirado eles do Egito para levá-lo até aquela terra, porque Deus já tinha prometido que daria a eles. Então era a confirmação que Deus sustentaria eles até colocá-los lá dentro da terra, apesar deles não terem crido nisso e terem morrido no meio do deserto, e só a geração seguinte é que entrou. Então essa terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, ia ser grandiosa, Deus ia fazer um grande povo por meio da descendência dele. E no fim, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Confirma que Deus está sustentando esse povo que ele fez, e por meio dele é que vai vir o abençoador de todas as nações, o salvador dos pecadores, que é Jesus o Cristo. Isso confortou Jacó, isso confortou o povo no deserto, porque demonstra a firmeza que Deus tinha das suas promessas, que os faria a entrar lá dentro. E quando Cristo vem, é que ele revela que ali ele cumpriu aquelas promessas. É por meio do seu sangue que ele confirma a aliança com o Senhor, que ele faz a aliança com o Senhor. É o sangue da aliança que nos garante todas as bênçãos da aliança. Paulo afirma lá na carta aos Efésios, no primeiro capítulo, que em Cristo nós desfrutamos de toda sorte de bênçãos celestiais. Essas são as bênçãos da aliança que Deus já concedeu ao seu povo por meio de Cristo. E ele continua listando elas. Ter nos predestinado, ter nos elegido, ter nos executado, aplicado em nós a salvação, ter nos chamado por meio da pregação, nos sustentar por meio do seu Espírito, nos santificar até o dia final. Deus é quem nos sustenta. Deus é quem concede a nós graciosamente todas essas bênçãos. Então nós que somos o povo de Deus podemos encontrar esse conforto nesse mundo imperfeito que nós vivemos. Bênçãos muito maiores que nunca teremos nesse mundo ainda nos estão reservadas. Já desfrutamos de boa parte delas, mas o cumprimento final, o cumprimento perfeito, o cumprimento completo delas nos está reservado para aquele dia. Nós ainda não chegamos em casa, nós ainda estamos na nossa peregrinação, mas já a fazemos desfrutando dessas bênçãos de forma parcial e almejando o grande dia que desfrutaremos dela. Jacó saiu para uma peregrinação aqui de alguns anos, enfrentou diversos problemas nessa peregrinação até retornar, mas Deus nunca o abandonou. Deus o sustentou por causa da aliança que ele tinha. E Deus trouxe ele de volta. E ele, em meio a tanto caos, em meio a tanto problema, encontrou conforto e amparo na palavra do Senhor, naquilo que Deus tinha dito para ele. É isso que nós podemos desfrutar. Desse mesmo amparo, desse mesmo conforto. Porque Deus confirma e garante a nós as bênçãos da aliança. E em último lugar, como ele diz, que da descendência dele e da sua descendência seriam benditas todas as nações da terra, a gente consegue deslumbrar aqui o último ponto que nós vamos meditar nessa noite, que Deus apresenta para ele aqui a garantia do cumprimento pleno da aliança no fim da peregrinação. E aqui nós vamos precisar fazer algumas análises. Para ele, o fim dessa peregrinação era voltar à terra.
Mas nem ele, nem Isaac seu pai, nem Abraão seu avô vislumbraram isso, porque eles sabiam que era apenas uma representação. Essa terra prometida indicava para a terra prometida celestial, a Canaã celestial que ainda viria. Então, quando Deus tinha dito que levaria o povo até lá, para o povo do Egito o fim da peregrinação era entrar lá. Quando Cristo vem, então, ele traz uma clareza muito maior a esse texto e a esse sonho que Deus revelou a Jacó. Vou pedir que você abra aí no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 51. Evangelho de João, capítulo 1, versos 51, quando Jesus vai se referir a esse sonho que Jacó teve, mas com uma diferença. Diz o seguinte, João capítulo 1, verso 51, e acrescentou, Jesus falando, né? Em verdade vos digo que vereis o céu aberto, é a visão que Jacó teve, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui está a diferença. A visão que Jacó teve, ele viu os céus abertos, Deus desceu até ele, e ele viu os anjos de Deus subindo e descendo pela escada. E agora Jesus vem e fala que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui ele está revelando que ele é essa escada, que Jesus é a ligação entre a terra e o céu, que ele é o caminho que nos leva a Deus, que é em Cristo Jesus que nós desfrutamos da garantia de que o fim da nossa peregrinação, nós desfrutaremos plenamente dessa aliança na presença de Deus, na morada do Senhor, na morada eterna. E é por meio de Cristo que nós estaremos lá, porque Ele é a escada, Ele é o caminho que leva a Deus, Ele é o cumprimento dessa aliança, que Ele teve se referindo a ela, a Abraão, Isaac e Jacó. É em Cristo Jesus que nós estamos caminhando para chegar no fim da peregrinação e desfrutarmos da presença maravilhosa de Deus. E ali sim, sermos libertados de toda crise dessa vida, de todo problema, de toda dor, de todo choro, de todo momento difícil, de todo dia de lágrimas, porque nós estaremos para sempre na presença de Deus. Então Jesus Cristo é a escada que Jacó viu lá no seu sonho. Ele é a ligação. Quando Jacó vê aquilo, Deus revelou para ele, olha, você vai passar por uma peregrinação, mas os céus já estão abertos para você, porque a minha aliança está sobre você. No fim da sua peregrinação, é aqui que eu vou te receber. Você não desfrutará plenamente aí nessa vida, mas no fim da sua peregrinação é aqui que eu vou te receber. Então, quando Cristo revela isso para nós, o nosso coração pode encontrar todo o conforto para as aflições que a gente enfrenta na nossa vida. Porque está claro para nós que a nossa caminhada ela é dura, ela é difícil, mas o fim dela é a eternidade. O fim dela é a morada junto com o Senhor. O fim dela está na presença de Deus eternamente. O fim dela não terá mais essas dificuldades, essas dores que enfrentamos durante essa caminhada. Nós estamos subindo essa escada. Nós que vivemos em Cristo estamos nesse caminho, nessa escada que Jacó viu, que é o próprio Cristo. Nós estamos rumo à Canaã celestial, aguardando que lá no fim as promessas, nós desfrutaremos delas plenamente. Nós já desfrutamos delas parcialmente, mas plenamente ainda está reservado aquele momento. Durante essa subida, durante essa peregrinação, muitas aflições nós teremos que sofrer. Muitas aflições virão na nossa vida. Muitos momentos como esse que Jacó passou aqui, se sentindo abandonado, fugido, brigado com a sua própria família, indo para um local que ele não conhecia, mas o Senhor deixou claro para ele, olha, o fim da sua peregrinação vai ser aqui na minha presença. E é o que ele fala para nós hoje. Na nossa caminhada, nós também passaremos por momentos assim, como Jacó passou. Mas nós olhamos para isso e descobrimos, Deus está aqui comigo. As bênçãos que Deus dá pela aliança, eu já desfruto delas aqui. O sustento dele, por exemplo. O cuidado dele. O trabalho dele na minha vida por meio do Espírito Santo. Mas eu estou vivendo, olhando lá na frente, quando essa dor vai ter fim. Quando esse luto vai ter fim. Quando essa minha dificuldade com o pecado vai ter fim. Quando a minha teimosia vai ter fim.
quando as minhas doenças terão fim, quando o meu distanciamento do Senhor terá fim. Por isso, eu digo de duas formas aqui. Primeiro, para nós que somos cristãos. Durante a nossa peregrinação, nós vivemos olhando para o fim da caminhada, não para as dores que nós enfrentamos durante a caminhada. Assim nós conseguimos nos confortar, assim nós conseguimos nos encorajar durante a caminhada. Talvez você vai lembrar do diácono Estevão, como que sendo apedrejado ali pelos judeus, levanta os olhos aos céus e tem uma visão similar a essa que Jacó teve aqui. Deus permite que ele veja os céus abertos e vê o trono de Deus e Jesus Cristo ao lado do trono. É o mesmo conforto que Deus deu a Jacó aqui, revelando para ele, olha, os céus estão abertos para você. No fim de tudo é isso que está reservado. Dessa mesma forma ele consolou Estevão. Olha, é isso que te aguarda depois desse apedrejamento. E Deus abre também os céus para todos nós que estamos em Cristo, para que possamos contemplar o que nos aguarda lá na frente, depois de toda essa caminhada difícil, depois de toda essa peregrinação dura que nós temos aqui nessa vida. O que nos aguarda é aquela glória final, é aquele consolo final, é aquele enxugar dos nossos olhos, é aquele amparo final e eterno sem fim, é aquele gozo pleno que desfrutaremos, é aquela maravilha sem fim que será viver eternamente na presença do Senhor. Mas falo também com você que não é cristão ainda, ou que não tem certeza se você já está nessa escada ou não, que você analise o seu caminho. Somente essa escada é a ligação entre a terra e os céus. Somente nessa escada nós chegamos na vida eterna. Os demais caminhos podem ser mais planos, podem ser muito mais tranquilos, podem lhe encher de bênçãos, riquezas, fartura, saúde nessa vida aqui. Mas o final delas é a perdição. O final desse caminho é o juízo de Deus, é a condenação do Senhor. Porque Jesus é o único caminho, só essa escada que leva à salvação. Então você precisa analisar se o seu caminho é a escada, se você já está na escada, se você já está em Cristo, ou se você está vivendo outros caminhos que a sua vida dirige. Você pode estar curtindo, pode estar bacana, pode estar bem, mas no final será choro e ranger de dente. Será a condenação final que virá sobre a sua vida. Se você não está nesse caminho que leva aos céus, nessa escada que é Cristo, que você analise a sua vida. A forma como Deus nos tira do caminho da perdição e nos leva no caminho para a salvação é a conversão, é o arrependimento dos nossos pecados, é crer na salvação que Deus tem por nós por meio de Cristo, a escada. E nos entregando a Ele, Deus nos leva para o seu reino, nos leva para estarmos em Cristo, estarmos nessa escada que nos leva até o céu. Analise sua vida. É uma decisão que você precisa tomar. Não sou eu quem vou tomá-la por você. Se Deus está te permitindo ouvir essa mensagem é porque Ele já está lhe convocando. Se você está ouvindo isso agora e precisa dessa conversão, precisa desse arrependimento, hoje é o dia da salvação, como diz o Salmo. Não deixe que fique para amanhã, mas entregue-se ao Senhor hoje. Aqueles que não se entregam ao Senhor demonstram claramente o coração de pedra que tem, que faz jus à condenação que levarão naquele dia final. Porque o próprio Deus não lhe quebranta o coração. Mas se você está ouvindo, está entendendo que você precisa mudar o seu caminho e ir para a escada que é Cristo, renda-se ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Entregue sua vida a Cristo, porque Ele é a escada, Ele é o caminho que nos leva aos céus. Vamos orar, povo de Deus. Espero que Deus fale ao nosso coração por meio dessa palavra e que venha nos confortar. Muitos irmãos nossos passam atualmente por grandes dificuldades, grandes crises. Encontre o conforto e o encorajamento nessa visão que Deus deu a Jacó, porque Ele revelou a nós ela, para que nós vejamos os céus abertos, um Senhor Deus que veio até nós para nos cuidar e deixou o caminho aberto para nós sabermos que no final, por mais doído que seja o hoje, por mais longa que seja a noite, no final de tudo isso estará aquele dia glorioso, aquele dia que não tem fim, como canta o Rodolfo numa das músicas que ele canta, o dia sem fim. Vamos orar? Meu Paizão, obrigado pela Tua palavra, Deus, que traz conforto ao nosso coração.
Obrigado porque no Senhor, Deus, nós encontramos tudo o que nós precisamos para ficar firme na nossa caminhada. Peço também ao Senhor perdão porque o nosso duro coração insiste em se afastar do Senhor dia a dia, como era o de Jacó. Mas Deus, realiza a tua obra em nossa vida. Nós que somos do Senhor, venha nos santificar, venha nos aperfeiçoar no período em que subimos essa escada até chegarmos ao dia final. E aqueles demais, Deus, que nos ouvem, que precisam de estar em aliança com o Senhor, de se reconciliarem contigo, Deus, por meio de Cristo, que o Senhor toque no coração deles. Que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, possa convencê-los da dependência e da carência que eles têm dessa salvação que só Cristo pode nos trazer. Que só nessa escada nós concluiremos a nossa jornada até o final. Em ambos os casos, Deus, nos dê força para a nossa caminhada. Alguns momentos de dificuldade fazem o nosso coração chorar. Faz o nosso coração gemer de não aguentar mais. Deus, sustenta-nos com a tua mão nessa caminhada. Sustenta-nos pelas tuas promessas feitas a nós nessa caminhada. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.